Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes e para quem nos assiste também. Vamos começar falando de reforma tributária, dia aí do governo e do Congresso celebrarem essa promulgação da reforma, né? Como previsto, a gente falou disso aqui ontem. Foi o mais importante do ano no Congresso, o dia mais importante, o projeto mais importante aprovado? Eu acho que foi o projeto mais importante, Carol, não tem dúvida quanto a isso, porque são quase 4 décadas tentando chegar a um consenso sobre uma reforma nesses impostos, né? Ela não é uma reforma tributária ampla, mas é uma reforma que incide sobre os impostos cobrados sobre consumo de bens e de serviços. Então, ela tenta uma unificação, entre aspas, porque não chega a unificar, não é um imposto único. Você tem só nos impostos sobre os serviços um imposto dual, ou seja, um que vai para o plano federal e outro que vai para estados e municípios, e também mantém alguns outros impostos. Então, está mantendo IPTU, IPVA e imposto de transmissão intervivos. Então, não é exatamente uma unificação, mas ela acaba com 4, 5 impostos e cria esse IVA dual. Então, nesse aspecto, é uma simplificação e tanto, cria uma previsibilidade maior para o consumidor, que sabe sobre o que está incidindo, o quanto que está incidindo de imposto, e também permite aí aos setores da economia um aumento de produtividade pelo fato desses impostos não incidirem em cascata aí, em várias etapas da produção. Então, existe quase um consenso, quase uma unanimidade de que a reforma vai ter ganhos, vai trazer ganhos para o Brasil, mas é aquilo, uma reforma que vai ser implementada de uma maneira muito paulatina. Ela depende ainda de uma série de regulamentações, então não é possível aclarar totalmente o horizonte quanto ao que está por vir, e a gente também pode viver uma etapa grande de judicialização, tanto daqueles que não concordam com trechos da reforma, quanto de outros que vão querer justamente esclarecimentos sobre a parte que lhes cabe. Então, ainda tem muito para se saber, e ela demora a começar a surtir os seus efeitos. Ela começa a ser implementada em 2026 e essa graduação vai até 2033, então 10 anos a partir de agora. Então é bastante tempo, é bastante coisa, e a gente sabe que no Brasil a gente cada vez mais está criando uma mania de aprovar leis e logo em seguida já sair modificando essas leis. Basta ver o teto de gastos, o ensino médio, então um monte de lei que não chega nem a pegar, não chega nem a ser testada de fato e já vai sendo modificada. Então, a gente não está livre de ver isso também no plano da reforma tributária. Mas, hoje o dia era dia de celebração desse caráter histórico, é histórico de fato, pela dificuldade que havia até de dar esse passo, até de tentar fazer uma reforma tributária. A gente empacava antes nos nãos e nos senões, então ela saiu. Mas agora tem muita água para passar por baixo dessa ponte para a gente saber se ela vai ser viável, se ela vai ser benéfica e se ela vai durar antes de começar a ser judicializada ou modificada. Até a fala do Haddad foi nesse sentido, né, Vera? Ele fez um apelo ali para o Supremo, dizendo que o Supremo vai ser o guardião dessa reforma, pediu generosidade com o texto, porque já sabe que vai bater lá, né? Vai bater lá. Muitos dos que vão judicializar talvez sejam entes federativos, sejam governos, sejam prefeituras, então não adianta nada apelar ao judiciário se quem bate lá na porta são outros, mas o ministro já previu aí um tempo de turbulência, principalmente, Carol, porque tem uma grande incógnita quanto a qual vai ser a alíquota desse imposto. Então está todo mundo muito pisando em ovos, muito inseguro. Acho que a Fazenda tem um trabalho importante agora de, além de propor as regulamentações, começar a fazer modelos e estudos que tentem chegar em qual vai ser essa alíquota. Vai ser 27%? Vai ser mais que 27%? Qual é a tal trava? Então tem muita coisa ainda para ser aclarada nesse assunto. Agora, falando em turbulência, era para ser um dia histórico aí de comemoração, mas teve confusão, né? Teve vaias. A gente acabou de ouvir a informação aqui da Larissa Lopes de que, inclusive, teve tapa. O deputado Washington Coaquá, do PT do Rio, deu um tapa
no também deputado Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo. Lamentável, né? Lamentável. A oposição chegou na sessão disposta a provocar, então desde já da execução do hino nacional, os bolsonaristas mais radicais iniciaram uma provocação, virando de costas, vaiando o presidente, vaiando as vezes em que o Lula era mencionado. Então a ideia era justamente não deixar que fosse uma celebração que mostrasse o Lula ali num congraçamento, num bom momento de interação com os presidentes da Câmara e do Senado, porque na verdade é isso, né? Do 8 de janeiro, da posse, depois do 8 de janeiro até aqui, o que se viu foi que o presidente conseguiu, aos trancos e barrancos, com muitos problemas, a gente tratou deles aqui, mas conseguiu uma boa relação com o Congresso, conseguiu passar a maioria das suas pautas. Justiça seja feita que a tributária não era um projeto do Executivo, era um projeto que já tramitava lá, fruto de iniciativa até de deputados e senadores, mas o Executivo acabou encampando a reforma em algum momento. O que a oposição queria era não deixar que o clima de festa prevalecesse. Alguns governistas caíram nessa pilha e acabaram partindo para uma agressão lamentável. O negócio deu uma degringolada ali, mas isso não tira esse caráter histórico, só mostra outra coisa que foi uma tônica desse 2023, que é uma oposição bastante ruidosa, radicalizada, que é minoritária. Quando você vê a foto ali de quem ficou de costas para o hino, você vê que ela é bem minoritária, um enclave bolsonarista ali, mas que faz esses ruídos, faz esse barulho e mostra que a polarização política no Brasil está longe de ter sido dissipada, né? Pois é. Ô Vera, o que vem por aí mais, em aprovada a reforma tributária? Tem a MP 1185, sobre a qual a gente falou ontem, tem também o orçamento para votar. A biruta está apontando para que lado? Vitória ou derrota para o governo? Um pouco para lá, um pouco para cá, Carol. Por quê? Porque aquele problema na MP que a gente tratou aqui ontem, que eu trouxe para o ouvinte, ele está mais ou menos equacionado. Então, se adiou a votação ontem para dar tempo de o governo atuar e virar votos de alguns senadores que tinham sido convencidos pela oposição a votar contra a medida provisória. Tinha uma senadora que estava voando, eles esperaram para ela chegar, porque eles tinham uma margem de segurança muito estreita no placar de ontem. Então, hoje, os senadores com os quais eu falei bastante com alguns antes dessa sessão aí, diziam que passada a sessão de festa, eles iriam votar a MP ainda hoje. Então, a expectativa é essa. Se não der certo, é porque alguma coisa saiu de controle de novo. Mas todo mundo me disse, não, a MP está equacionada, mas existe uma grande preocupação quanto à proposta do orçamento da União, porque ontem foi aprovada a LDO. Inclusive, muitos dizem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, condicionou a liberação da MP para o Senado à conclusão da votação da LDO, então manteve ali a MP meio segura enquanto não se votava a LDO. A gente já tratou da LDO aqui, o tanto que ela aumentou em emendas, e agora para o orçamento, o relator não satisfeito aumentou ainda quase 10 bi a mais em emendas. E está desidratando o PAC para fazer jus a essas emendas. Então, tem uma insatisfação enorme no governo. O governo já vem se ressentindo do fato de que o Congresso quer praticamente dominar o orçamento e a liberação de recursos. Com isso, sobra ainda uma margem muito menor de manobra para o governo, para investimentos e também para cortes. Se a Fazenda precisar fazer cortes para chegar na meta fiscal, o orçamento, do jeito que ele está desenhado, impede, atrapalha em muitas formas. Então, a ideia, segundo os líderes com os quais eu conversei, se estiver desse jeito, se sentirem que o Lira vai tratorar para passar desse jeito, não votar. Deixar para votar o orçamento só em fevereiro, e aí com isso, em janeiro e até em fevereiro, o governo governaria naquela base dos 12avos, ou seja, em cada mês você só pode gastar o equivalente a 1/12 do que tem no orçamento geral do ano. Então, isso segura os gastos, até ajuda a fazer um superávitzinho ali nos 2 primeiros meses e impede que o Congresso consiga passar uma versão do orçamento em que só ele praticamente dispõe sobre a aplicação de recursos públicos. Isso em pleno ano eleitoral e num ano em que o Lula pretende que o PAC seja uma vitrine para sua popularidade, etc. A gente vem falando bastante dessa disputa
essa queda de braço para ver quem é que gere o orçamento. E os senadores e deputados, na verdade, ficaram mais ambiciosos ainda depois do fim do orçamento secreto. Então, é disso que se trata, e isso pode sim embaçar a votação do orçamento só para o ano que vem. Estava previsto para amanhã, mas pode ficar para fevereiro. Mas pode ser só empurrar um problema com a barriga, né, Vera? Porque é difícil imaginar que os deputados vão abrir mão dessas emendas, né? Difícil, mas aí você empurra com a barriga e você contraria esses mesmos deputados e senadores, porque tendo essa regra do 1/12, você também segura as emendas. Então você obriga necessariamente a que eles talvez façam um acordo e recuem um pouco. Isso pode ajudar a recuar agora. Então tem esse jogo aí de pressão dos dois lados para ver se chega a um número mais razoável e a um desenho mais razoável de quem tem a caneta para liberar recursos. Carol. Bom, vamos mudar de assunto, porque hoje também foi um dia de decisões importantes no Supremo, algumas polêmicas. O ministro Dias Toffoli anulou aquelas multas do acordo de leniência da JF, também anulou o processo contra o ex-governador Beto Richa, né, no âmbito da Lava Jato. O que vai sobrar da Lava Jato, Vera? Muita coisa já caiu por terra, né? Já está sobrando muito pouco, né? Ele já tinha anulado as provas da leniência da Odebrecht lá atrás. Então tem uma dúvida quanto à permanência desse acordo e mesmo da delação dos dirigentes de várias dessas empresas. A JF não é exatamente Lava Jato, mas veio tudo naquele ímpeto lavajatista, por assim dizer, porque era a Operação Greenfield, era uma outra, mas é uma leniência importante, pesada, que tinha uma controvérsia, porque a empresa tinha pedido um desconto na leniência, tinha obtido, mas o Conselho Nacional do Ministério Público recuou e anulou esse desconto, e agora o ministro pegou e anulou tudo. E quando ele anula, ele faz menção à Lava Jato, ele acaba dando à JF acesso aos autos da Operação Spoofing, que é aquela em que um hacker acabou obtendo conversas entre procuradores e o juiz da Lava Jato. E aí, com isso, a ideia é mostrar um conluio, mostrar que houve ali problemas entre problemas nessa obtenção de provas, etc. Então, vai sobrar pouco, eu acho, da Lava Jato e dessas outras investigações do mesmo período. Também teve uma outra decisão do mesmo Dias Toffoli, tomada na noite de ontem, que anula 3 processos contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, esses sim de fases ali da Lava Jato, que investigavam propina e outras irregularidades em obras e programas do seu governo. E aí foi uma anulação completa, feita pelo ministro Dias Toffoli, também sob protesto do ex-procurador Deltan Dallagnol, do ex-juiz Sérgio Moro. Dizem que o Ministério Público não foi ouvido e que não houve contraditório, etc. Mas o fato é que a operação vai caindo sim por terra. Ela teve vários vícios, a gente vem tratando disso aqui. O próprio vazamento dessas informações mostra que havia uma relação ali pouco republicana e pouco formal entre procuradores e o juiz. Mas também a gente sabe que houve confissões, que houve leniências fechadas pelas empresas, elas anuíram, portanto, com os termos dessas leniências. Houve delações feitas por vários ali acusados em que eles confessaram crimes. Então, tudo isso vai indo para um mesmo balaio diante dessas possíveis irregularidades cometidas em algumas fases do processo. E aí a gente tem que se perguntar se tudo que foi investigado era mentira, se tudo era uma fantasia dos procuradores e do juiz. Não parece ser, porque muitas pessoas, inclusive, devolveram quantias bastante vultosas nessa época. Então, eu acho que em algum momento vai se ver que talvez tenha sido muito para cá, mas agora se está indo muito para lá e anulando coisas que eram crimes comprovados. Bom, Toffoli também anulou uma decisão do TCU que acabava com alguns penduricalhos para juízes, e aí isso significa mais despesa, né? Uma decisão corporativista, a meu ver,
que já vinha sendo defendida, inclusive, pelo ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, que tinha dado um parecer no mesmo sentido. O que é isso aí? Qual penduricalho é esse? São auxílios por tempo de serviço, ali adicionais por tempo de serviço, chamados quinquênios, para quem ingressou na magistratura antes do fim desse penduricalho, que foi em 2006. Então, apesar do benefício ter sido extinto pela reforma do judiciário lá atrás, se chegou em algum momento a uma decisão de que quem entrou antes disso tinha direito adquirido a receber. E aí só o cálculo do que cada um vai ter de receber retroativamente, tem juiz que vai receber mais de 2 milhões, é uma conta bastante alta, cujo céu é o limite, ninguém sabe a extensão disso. E o Tribunal de Contas da União tinha dado uma decisão de que não valia esse retroativo, de que não valia a extensão, a volta, né? Praticamente ressuscitaram um penduricalho. E agora vai lá o Toffoli, concede uma liminar e derruba a decisão da Corte de Contas, estabelecendo pagamento para juízes, uma decisão corporativista ali, e que vai ter um impacto grande sobre os cofres públicos. Bom, vamos falar dessa operação hoje envolvendo o irmão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Vera, e o próprio governador tendo sigilos quebrados também, operação da Polícia Federal para investigar acusações de corrupção na área de assistência social do Estado, né? A pergunta é, será que isso vai sobreviver quando chegar lá no Supremo? Eu tenho sérias dúvidas, sinceramente, porque tudo que está batendo contra político lá está sendo anulado. Foi anulado pelo Gilmar Mendes recentemente uma decisão contra o Arthur Lira. Várias decisões da Lava Jato foram igualmente anuladas. Recentemente, o próprio STJ, que hoje deu em caráter liminar essas decisões todas, anulou todo o processo, todo o inquérito contra o Flávio Bolsonaro. Então, a gente está num momento de instabilidade tão grande em relação à persecução de políticos, que eu tenho dúvida se amanhã e durante o plantão judiciário, o governador ou seu irmão ou qualquer um dos outros investigados não bate lá à porta do plantonista do Supremo e consegue derrubar toda essa decisão, por dizer que, e tem até argumentos para isso, porque esse inquérito ele é lá de 2020, e o que os acusados estão dizendo, olha, não teve nenhuma novidade que justificasse umas medidas cautelares, ou seja, medidas urgentes, como busca e apreensão e quebras de sigilo. Qual é o fato novo? A lei diz que para medidas dessa natureza, de caráter liminar, você precisa ter um fato novo justificado. Lá atrás, quando houve a prisão do Temer e uma série de decisões tomadas pelo juiz Marcelo Bretas, uma das causas de nulidade foi essa, dele não ter conseguido justificar qual era a novidade que recomendasse medidas cautelares. Então, eu não tenho segurança hoje em dia, dada essa atual conformação do judiciário, de dizer que essas decisões de hoje vão sobreviver quando elas chegarem no Supremo. Mas o que diz a decisão, né? São investigações abertas lá atrás, referentes a fatos de 2017 e de 2020, em que o grupo político do governador, que à época primeiro era vereador e depois vice-governador, teria praticado aí fraudes, desvios, cobrança de propina em obras em contratos na área de assistência social. Ele nega, diz que é tudo coisa velha, requintada, e vai tentar certamente reverter a decisão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a gente pode esperar para o plantão aí novidades e desdobramentos nesses casos, Carol. Se tratando de governadores do Rio de Janeiro, tudo pode acontecer, Vera. Também tem isso, né? O tanto de ex-governador que já foi preso, que já foi solto, continua preso, já foi solto, enfim, é difícil até de acompanhar. Foi empichado o Witzel, então é isso, a gente não sabe, mas a gente tem visto muitas liminares do Supremo revertendo decisões. O Sérgio Cabral foi um que obteve várias decisões favoráveis a ele, então é melhor a gente esperar, porque não dá para saber se vai ser mantido. Então tá bom. Vera, obrigada, viu? Boa noite para você, até amanhã. Obrigada por hoje, até amanhã, Carol. Tchau, tchau.